Boa noite, irmãos. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, no seu capítulo 4, versículo 11. Daremos início ao culto desta noite com esta palavra. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos fechar nossos olhos neste momento, se colocar diante de Deus, um momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, Deus Santo, Todo-Poderoso, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por mais este dia, Senhor, que nós estamos aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui esta noite, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Nós pedimos que o Senhor derrame sua graça, sua paz sobre nós, Senhor, e fale aos nossos corações nessa noite, Senhor, através dos hinos, dos louvores, de cada palavra que for feita a leitura aqui, Senhor. Nós te pedimos também que o Senhor sonda o nosso coração, tire aquilo que desagrada, Senhor, que podemos ter um momento íntimo com o Senhor, que podemos ter essa comunhão com Ti, Pai. Nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter oração agora. Convido a igreja a se colocar de pé. O hino de número 49, Sempre Vencendo.
irmãos podem sentar-se. Convido novamente a cada um a abrir suas Bíblias. Agora no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 34 ao 39. Capítulo 17 de 2 Reis, versículo 34 ao 39. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes ofereceis sacrifício, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com o braço estendido, a ele temereis, a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Amém. Nós teremos agora um momento de confissão e arrependimento de pecados. Eu convido a cada um agora a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, se colocar diante de Deus e ter este momento íntimo com Ele, e estar confessando o seu pecado e se colocando diante dEle, quebrando seu coração. Após alguns momentos de oração silenciosa, eu vou estar convidando o nosso irmão presbítero José Soares Gama Júnior a se levantar e fazer uma oração audível de confissão e arrependimento de pecados.
Amém. Convido a igreja a abrir suas Bíblias de novo. O livro de 2 Crônicas, seu capítulo 7, versículo 14. A certeza do perdão. Vamos fazer essa leitura a uma só voz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Convido a igreja agora a se colocar de pé mais uma vez. Vamos adorar nosso Deus através do hino de número 225, dedicação pessoal. Podem sentar-se. Convido a vocês a estarem pegando o seu boletim e faremos a leitura da nossa confissão de fé. Hoje as perguntas 137 e 138. Qual é o sétimo mandamento? Quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento?
Vamos ter mais um momento de oração, de ação de graças e súplicas. Convidar nosso pastor Paulo a estar aqui à frente e nos elevar a esta oração. Oremos, irmãos. Pai Celestial, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de vislumbrarmos no que acabamos agora de confessar, o cuidado do Senhor para com os relacionamentos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sem orientação, o Senhor não nos deixou sem sabermos qual é o passo que deveríamos dar. E por isso eu peço humildemente para que, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, todos os ensinamentos derivados desta verdade que acabamos de confessar, desses deveres que nos compete a olharmos para o Teu mandamento com apreço, nós possamos guardar o nosso coração e guardar o coração daqueles que estão sob nossa responsabilidade, ensinando e instruindo a cuidar de todos, em todas as áreas e de todas as formas, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Não somente imaginando que essa é uma responsabilidade que cabe exclusivamente ao ato em si do adultério, mas todo esforço necessário para que nós possamos ajudar a outros a também não pecarem contra o Senhor, caminhando em direção ao adultério, nem por ação, nem por pensamentos. Como, ó Deus, este ensinamento é tão claro aqui nessa parte do nosso catecismo maior, que expressa de maneira tão contundente esta lição preciosa para nós. Senhor, nós intercedemos e pedimos pela Tua bênção na vida da Tua igreja e oramos pela sua liderança. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe aos presbíteros, diáconos deste lugar, a fim que eles possam pastorear esta igreja espiritualmente e fisicamente. Derrama sabedoria sobre esta liderança, encha-os do Teu Santo Espírito, que seus corações sejam ardorosos de promover a glória do Senhor entre o Teu povo. Eu oro, Senhor, pelo púlpito desta igreja, para que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, não a intenção do coração do homem, mas a Tua verdade, a Tua vontade, como expressa na Tua palavra. Livra, Senhor, de pregarmos o que imaginamos, livra-nos, Senhor, de pregarmos o que queremos, mas que nós possamos humildemente nos voltarmos para o Senhor. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja espalhada pela face da terra, a fim de que onde o Teu povo se reúne para adorar, o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja seja edificada e pecadores sejam chamados ao arrependimento. E, ó Deus, salvam aqueles, Senhor, que ainda não têm um compromisso contigo e não têm o Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas. Nós oramos pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito abra os seus olhos para que eles possam ver o Senhor como bem mais precioso, aquilo que é glorioso em toda a sua vida. Oramos pela nossa igreja, oramos pela classe dos catecúmenos, os novos membros, ó Deus, que estão se preparando para professarem a sua fé. Que o Senhor fortaleça a vida de cada irmão, a fim de que unicamente suas vidas possam honrar ao Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles irmãos que, de alguma maneira, de alguma forma, por razões que muitas das vezes desconhecemos, estão se afastando da comunhão dos santos. Ó Deus, ajude-nos a, por meio de nossas vidas, abençoar a vida desses irmãos, trazê-los novamente ao convívio, a fim de que o Senhor possa, por meio da instrumentalidade de nossas vidas,
abençoar a vida desses irmãos, que eles possam sentir a necessidade de caminhar junto com a tua igreja. Eu oro, bendito o Senhor, para que o Senhor alcance aqueles que nós amamos, nossos pais, nossas mães, nossos tios, tias, vós, vós, filhos, filhas, que ainda não conhecem o teu evangelho, nossos amigos, ó Deus, que ainda não tiveram seus olhos abertos, mas que o teu santo evangelho, tanto por meio de nossa vida, quanto por meio de nossas palavras, o teu Santo Espírito possa quebrantar os seus corações, a fim de que eles possam ouvir ao Senhor, arrependerem-se de seus pecados, voltarem-se humildemente e clamarem pelo Senhor, por misericórdia e salvação. Eu oro, meu Pai Santo, para que a tua igreja, espalhada pela terra, possa continuar desejosa de ver o teu nome sendo glorificado. Quantas famílias de missionários espalhadas, ó Deus, em vários lugares, em nossa própria nação, em vários lugares do mundo, muitas das vezes hostis ao teu evangelho, muitas das vezes sofrendo perseguições, mas que o Senhor esteja com eles, abençoando a cada um deles, fortalecendo as suas famílias, para que eles possam continuar servindo ao Senhor, porque eles estão levando o nome do Senhor Jesus Cristo a ser conhecido nos lugares mais longínquos, ó Deus da nossa terra. Eu peço ao Senhor que o Senhor também possa estender a sua boa mão de misericórdia para com aqueles que estão enfermos em seus corpos. Ó Deus, restaura a saúde dos doentes. Também pedimos ao Senhor que alcance aqueles que sofrem na alma. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que sofrem de tristeza, e sabemos que somente o Senhor pode aliviar as suas dores. Ó Pai Santo, aqueles que sofrem dessas angústias e ainda não têm ao Senhor como Salvador e Deus deles, que não confia na suficiência das Escrituras para resolver os seus problemas, porque não reconhece que a Escritura tem todas as respostas para o dilema do homem. Eu peço, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor se revele a estes, e que o Senhor possa trazer a verdadeira alegria, que nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhum bem pode trazer. Eu oro, Senhor, para que esta igreja seja avivada. Eu oro para que essa igreja possa ter um relacionamento profundo com o Senhor por meio de uma vida de oração. Ó Deus, nos dê um desejo ávido de passarmos e gastarmos tempo orando ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos ir do nosso dever de orarmos todos os dias ao deleite. Eu oro, Pai, a fim de que o seu nome seja glorificado. Eu peço, ó Pai Santo, estenda a sua boa mão de misericórdia sobre esta igreja, que nosso coração seja, ó Deus, abundante no desejo de conhecer a tua palavra, que nós possamos ser ricos do conhecimento da tua palavra, para nos momentos oportunos, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para aqueles que estão nos cercando, nós possamos utilizar a tua palavra para fortalecer a nós e aqueles a quem o Senhor nos dê a oportunidade de poder abençoar. Eu peço essas bênçãos sobre nós, não confiado no nosso poder, não confiado na nossa inteligência, não confiado, ó Deus, nas nossas posses, mas unicamente na obra vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, a qual o Senhor, poderoso, o Espírito Santo, aplicou esta verdade em nossos corações. Nós oramos no nome dele e agradecemos, porque sabemos que o Senhor, de maneira sábia, responderá às nossas orações, de acordo com a sua santa e soberana vontade. Amém. Amém. Abramos nossas Bíblias mais uma vez, no livro de Mateus, no seu capítulo 21. Por
Faremos a leitura do versículo 23 ao 46. Saduceus e a ressurreição. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quando a ressurreição dos mortos não tendes lido o que Deus vos declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Teremos agora nosso momento de adoração e louvor com cânticos espirituais. Convido a igreja a se colocar de pé, e aqueles irmãos que vieram preparados terão a oportunidade de dizimar e ofertar neste momento também.
és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Não há outro igual a ti, Senhor. Quero ao teu lado sempre estar. Tu me faz feliz. Tu me faz feliz. Eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Ele é mais que a sombra, ele é a substância. Mais que a lei dos profetas, ele é a aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Ele é mais que a sombra, ele é a substância. Mas que a lei dos profetas, ele é nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus. A igreja pode se sentar. Queridos irmãos,
Temos a alegria de juntos podermos nos congregarmos, adorarmos ao Senhor e nesse momento também podermos ouvir a proclamação do Evangelho para a edificação de nossas almas. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, fazer a leitura dos versículos 22 ao capítulo 4, versículo 1, capítulo 3, versículo 22, ao capítulo 4, versículo 1. As recomendações do Senhor sobre servos e senhores. Colossenses, capítulo 3, versículos 22 ao capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração. Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. O Senhor nos dá o privilégio nesta noite de podermos juntos glorificarmos o teu santo nome, de podermos juntos ouvir a tua palavra lida. Eu oro pela iluminação do teu Santo Espírito, para que nós possamos ouvir, ó Deus, a tua vontade, descrita neste texto sagrado para a edificação de nossas almas, a fim de que as nossas vidas, neste mundo hostil ao teu Evangelho, possam estar declarando que pertencemos ao Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê a graça de que, ao ouvirmos a tua voz nessas declarações quanto às relações sociais, nós possamos, Senhor, ser confrontados quando tomamos atitudes que não estão de conformidade com a tua palavra. Sejam patrões, sejam empregados, mas que possamos ser guiados pela tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. O código do lar, a relação social basilar que o apóstolo Paulo iniciou nos versículos 18 deste capítulo 13, abrangendo esposa, maridos, filhos e pais, tem expressado declarações, e essas declarações têm a justificativa para os mandamentos dados de maneira contundente, de maneira simples, de maneira pontual. Paulo agora vai voltar a sua atenção para um aspecto semelhante, contudo, agora da sua sociedade contemporânea. E aqui é onde entra um ponto emblemático, um ponto complicado de se tratar, porque nós iremos falar sobre os escravos. Conforme os irmãos leram o texto bíblico, os irmãos viram que não tem a palavra traduzida, não sei qual é a sua versão, contudo, na versão comumente vendida das Escrituras, que é Almeida
revista e atualizada, ela não tem essa palavra escravo, mas é traduzido por servo. Tanto no início do versículo 22, quanto nos demais versículos, nós veremos assim a palavra traduzida por servos. O que nós queremos aqui entender é que agora o ensino do apóstolo Paulo é dirigido aos escravos cristãos. O ensino do apóstolo Paulo é dirigido aos escravos cristãos. Paulo está fazendo um comentário social acerca de um costume em vigor para os seus leitores originais. Ele está orientando. E é interessante observarmos aqui que ele não deixa essa área tão importante da sociedade de sua época passar sem recomendação bíblica, porque o que poderíamos imaginar é que esse fosse um fato de desatenção do apóstolo. A igreja nasceu em uma sociedade em que a escravidão humana era uma instituição aceita, sancionada pela lei e parte de todo o arcabouço da civilização grego-romana. O problema aqui não era a aceitação da instituição em si, nem de como reagir a uma exigência feita, por exemplo, se imaginássemos o apóstolo Paulo querendo quebrar o paradigma da sociedade da época, exigindo-se assim uma abolição. Quando nós nos voltamos para a epístola de Filemão, embora ali sugira que talvez haja uma confiança bem velada de que Filemão, na realidade, libertaria o irmão Onésimo, quando nós lemos o versículo 21 da carta do apóstolo Paulo a Filemão, nós veremos que, de maneira particular, o apóstolo Paulo está ensinando aos escravos neste determinado momento da história, a aceitarem sua posição e do tratamento dos donos cristãos de escravos que estavam sob seu controle. O ensino tradicional ao qual o apóstolo recorre nas suas admoestações anteriores, da mesma forma que ele fala às esposas, da mesma forma que ele fala aos pais, da mesma forma que ele fala aos filhos. Ou seja, aqui não é uma nova dimensão. Ele está pegando o evangelho e aplicando a uma particularidade da sociedade. É claro que talvez aqui o irmão, ao falar sobre escravidão, vai associar sobre a maneira como a nossa própria nação atuou com base na escravidão. Muitos desses escravos eram vendidos por não ter condição de manterem-se a si mesmos, e por não terem condições de manterem-se a si mesmos, eles tornavam-se escravos. Tanto é que no Antigo Testamento, no livro de Levítico, quando o homem não tinha condições no Pentateuco, não exatamente no livro de Levítico, mas quando o homem não tinha condições de sustentar a si mesmo, ele poderia vender a sua terra, posteriormente a si mesmo e toda a sua casa, para que pudesse ser sustentado por outra pessoa com condições mais privilegiadas. Aqui nós não ouvimos o apóstolo Paulo fazendo nenhuma publicação para derrubar o sistema de escravidão. Aqui nós não vemos, contudo nós vemos aqui o apóstolo Paulo fazendo exortações aqui não há nenhum levantamento de escravos, como por exemplo em 73 a.C., quando Espartaco liderou os gladiadores e escravos numa revolta. O apóstolo Paulo não gera esse tipo de postura naqueles que são cristãos. Aqui não oferece qualquer apoio à violência como meio de terminar a escravidão. Uma razão por essa recusa está sobre a ética do apóstolo Paulo, de rejeitar qualquer tema de retaliação. De qualquer maneira, nós poderíamos imaginar que se houvesse um tipo de revolta dessa forma, seria uma revolta suicida, como alguns teólogos costumam ponderar. O cristianismo teria afundado, além de qualquer esperança de recuperação,
justamente como outras tentativas revolucionárias deste tipo, poderia ter provocado um novo levantamento de escravos e ter sido esmagado juntamente com ele. O tempo não estava propício para a solução de tais questões difíceis. Por isso o apóstolo Paulo aqui, tendo isso em mente, nós não ficaremos surpreendidos ao ouvir ele dizer: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Servos, escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne. Seguindo a linha aqui geral do Novo Testamento, que é a linha chamada de que eles está consentindo, está permitindo e não está levantando um protesto, ao invés disto aqui, o aguilhão é parcialmente tirado desta prática desumana pelas atitudes dos escravos como cristãos, bem como pela declaração anterior do apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz que há liberdade entre os cristãos. Ele diz que o homem que agora vive uma vida completamente distinta da sua anterior e tem essa verdadeira liberdade onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Este norte que o apóstolo Paulo concede a eles, traz a ênfase, característica de Paulo no versículo 25, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Por que o apóstolo Paulo, ele está agora reformulando o entendimento de escravidão? O que nós poderíamos imaginar que o apóstolo Paulo está simplesmente deixando isso passar desapercebido, porque nós não queremos mexer na estrutura social. Não, ele está reformulando a forma como os escravos devem olhar sua posição na sua sociedade. E aí o apóstolo Paulo faz com que eles olhem a quem de fato eles estão servindo e na qual a oportunidade que o Senhor os dá. Esse é um jogo consciente de palavras. Servos, vocês são servos do seu verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. Essa é uma verdade que também foi dita pelo apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, quando ele diz: vocês não estão servindo à vista como para agradar a homens, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O entendimento de que nós agora somos escravos de Cristo nos faz ponderar sobre a nossa postura no nosso relacionamento social. O que significa ser um escravo de Cristo é declarado com algumas aplicações. Acarreta servir ao Senhor do escravo com singeleza de coração. O Senhor nos chama, como escravo de Cristo, a sermos honestos, sem segundas intenções. Assim, o servo deveria agir para com o seu Senhor de maneira honesta, sem segundas intenções. Essa expressão é até melhor entendida em conjunção com o negativo anterior: vocês não estão servindo apenas sobre vigilância, porque não é simplesmente para homens. Vocês não serão eficientes no seu serviço simplesmente quando o seu Senhor estiver olhando o serviço de vocês, mas vocês estarão trabalhando mesmo quando não estiverem sobre vigilância, porque a quem vocês estão servindo? Vocês estão servindo a quem tudo vê, mesmo quando o seu Senhor não está observando aquilo que você está fazendo. Então é porque você está servindo a Deus, a Kyrios, o seu Senhor nos céus. É por isso que você vai ser honesto, é por isso que você vai ser diligente, é por isso que você vai dar tudo de si, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus.
A ética na qual o apóstolo Paulo está insistindo aqui é de fato a verdadeira motivação do servir. O escravo ele deve ser diligente em suas tarefas, ainda que ninguém esteja ali para observá-lo, e depois recompensá-lo pelo seu serviço esforçado. O trabalho deve ser feito de modo desinteressado, sem o desejo de impressionar, e assim galgar o favor com o chefe. Esse é algo onde o escravo, na sua situação de escravo, ele não deveria se sentir indignado com a sua posição em fazer seu serviço de maneira relapsa. Eu já sou escravo mesmo. Por que eu vou cuidar de fazer o que eu tenho que fazer de maneira cuidadosa, de maneira diligente? Eu já sou escravo. Mas o apóstolo Paulo fala tanto para aqueles que são cristãos, que são senhores desses escravos, quanto para com esses escravos que também são cristãos, para a maneira diferenciada de tudo aquilo que a sociedade faz. Ele, como nós veremos no versículo 1 do capítulo 4, a maneira como esses senhores tratam os escravos é completamente diferente de como a sociedade trataria os escravos. E a maneira como esses escravos devem tratar seus senhores é uma maneira completamente também diferente. Não é de qualquer forma, não servindo somente quando está sob vigilância, porque o seu serviço, em primeiro lugar, ele vai agradar a Deus, e não simplesmente agradar ao seu Senhor. Quando nós estamos aqui observando o termo grego traduzido por servindo sob vigilância, essa é uma palavra que é somente achada em Efésios capítulo 6, versículo 6. Em nenhum outro lugar antes dos escritos de Paulo, e ela aqui está significando meramente um serviço que pode ser visto, ou seja, um serviço superficial. Os escravos, eles não poderiam estar objetivando trabalhar, cumprir suas tarefas de maneira superficial, de maneira a ter a atenção dos seus senhores. Paulo aqui, no entanto, ele é suficiente pragmático, ele é aplicativo nas suas lições, para saber que alguma motivação no coração do escravo era necessária. Ele diz: ora, o trabalho por amor ao trabalho não é seu modo de expressar este caso. Você não vai executar suas tarefas como escravo simplesmente porque você está amando o trabalho. Esse não é o alvo, essa não é a motivação sua como escravo. Você não vai executar a sua tarefa que Deus lhe incumbiu nessa escala social, neste momento da sua vida, simplesmente porque você vai estar amando de todo o coração aquilo que você vai estar fazendo. A grande aplicação que o apóstolo Paulo faz para estes homens que estão em condição de escravos é que eles deveriam temer ao Senhor enquanto estavam em estado de servidão. Eles deveriam temer ao Senhor. Temendo ao Senhor é uma suave lembrança de que até mesmo quando nenhum supervisor humano nos está fiscalizando, os olhos do grande mestre da obra veem tudo, especialmente o verdadeiro motivo e o vazio da obra externamente correta, mas sem colocar nela o coração. Você poderia dizer que está ali fazendo o serviço, e parece até que você está diligente, mas o seu coração não está naquilo, porque você está servindo apenas para agradar a homens, e não para agradar ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele quebra esse fundamento da sociedade e coloca de fato o entendimento cristão. Não faça para ser visto por homens, faça para ser visto por Deus. Tudo que você faz, não faça para ser visto por homens, faça para ser visto por Deus. Porque quando você faz para ser visto por Deus, mesmo quando os homens não veem aquilo que você faz, o Senhor te recompensará.
Essa é uma grande motivação para nós como crentes, porque nós estamos vendo o Senhor dando uma grande promessa. Porque você está fazendo para Ele, vocês não estão fazendo para homens. O Senhor recompensará. No versículo 23, nós vemos claramente: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para o homem, e não para homens. Essa mesma chamada para fazer o trabalho fielmente é repetida, mas o motivo adicional é dado, como nos motivos acrescentados nos versículos posteriores. Essa ocupação servil aqui do escravo recebe agora uma nova dimensão de dignidade, se for vista como agora vocês estão olhando para o seu Senhor de maneira correta, não o Senhor humano, mas o seu Senhor nos céus. Essa admoestação retoma aquilo que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, versículo 17, que toda atividade deve ser submetida ao controle do senhorio de Cristo. Lá nós ouvimos: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nesse contexto, o significado é mais limitado. O propósito implícito aqui na palavra é: trabalhai de todo o coração, trabalhai com toda a sua alma, com todo o seu esforço. Aqui o termo psique, literalmente, da alma, é erguer as tarefas do escravo para cima do âmbito da necessidade compulsiva. De qualquer maneira aqui, ele não tinha nenhuma escolha, mas ele deveria trabalhar. Certamente ele seria castigado se ele desobedecesse, ou se ele tivesse preguiça, mas aqui ele dá uma nova liberdade. Ele não deve trabalhar simplesmente com foco em lutar simplesmente pela preguiça ou com medo da punição do seu Senhor, mas com grande alvo de agradar a Deus em tudo aquilo que ele faz. Não é impressionante como o estigma é mudado? Ele não trabalhar para receber elogios do seu senhor terreno. Ele vai trabalhar para receber elogios do seu Senhor celestial. É uma mudança completa de cosmovisão. Enquanto o homem secular, ele trabalha para ser visto pelos seus senhores. Aqui, o escravo cristão, ele trabalha para ser visto por aquele que não pode ser visto por ninguém, mas que a tudo vê. O versículo 24 vai tratar dessas instruções éticas de Paulo, que não despreza o pensamento da recompensa. Para o escravo, a sua exaltação, o seu elogio, o seu louvor, não seriam terrestres. Esses elogios terrestres não deveriam pesar na balança do seu serviço. Ele não deveria considerar isso como peso para que ele pudesse ser eficiente naquilo que ele faz. Porque muitas das vezes se imagina fazer o seguinte: eu vou me esforçar para ganhar a recompensa de um elogio, de um trabalho bem feito, daquilo que eu me dediquei com grande esmero. Mas não. O que deve ser procurado aqui é o louvor da parte do seu mestre, o Senhor celestial. É dele que recebereis a recompensa da herança. Talvez Paulo aqui esteja procurando fazer um segundo jogo de palavras no seu uso de recompensa. Palavra achada aqui também, somente aqui no Novo Testamento. Um termo semelhante a ela é achada no Antigo Testamento grego e também em Romanos 11, 9, no sentido de castigo, de retribuição. E esse tipo de tratamento é que o escravo normalmente associa com a atitude do Senhor para com ele. A quem que eles deveriam estar procurando? Ao Kyrios celestial do escravo cristão. Esse Kyrios celestial, ele é diferente do seu Kyrios terreno. Seu servo,
Aqui a nota da fidelidade do Senhor para com o seu servo, porque o nosso Senhor, o nosso Kyrios celestial, não deixará passar sem o reconhecimento. Pode-se confiar nele, que ele pagará a sua recompensa no final do dia. E ele nos outorgará parte da sua possessão, como diz o capítulo 1, versículo 12 de Colossenses, dando graças ao Pai que nos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós receberemos do Senhor a parte que não é merecida por nós, mas é presenteada a nós por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Este é um pensamento surpreendente, visto que, segundo a lei romana, o escravo nunca poderia herdar coisa alguma, mas o escravo cristão aqui está recebendo uma motivação. Olha, você trabalha, não para homens, você trabalha para o Senhor. E qual é a motivação? É de todo o coração, com todo o empenho, não para receber elogios humanos, mas para receber elogios do seu Senhor nos céus. E porque você vai receber os elogios do seu Senhor no céu, ainda você terá recompensa. Ainda você terá recompensa. Isso é mudar a estrutura de uma sociedade completamente. Isso é mudar uma estrutura de uma sociedade completamente. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Aqui, muitos estudiosos vão dizer que é um indicativo, contudo, outros vão dizer que este ponto é um imperativo, onde eles estão sendo chamados à obediência, de que eles não estão para servir ao Senhor, mas é uma obrigação deles em servir ao Senhor. Por que este último? Porque o imperativo é preferível? Porque nos textos não se coloca um pois precedente, e a admoestação está retomando o fio do pensamento do versículo 23, além de preparar para o versículo 24, com a partícula aqui no texto conectiva, pois, para dar resumo do versículo 24. Vocês estão servindo ao Senhor, a Ele vocês devem servir. No versículo 25, nós ouvimos aqui que aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. Da mesma maneira que temos uma perspectiva de recompensa futura, precisa aqui completada pelo sóbrio reconhecimento que maus donos de escravos, que os tratam como bens materiais e pensam somente em termos de castigo e penalidade, serão eles mesmos julgados no tribunal de Cristo. Essa interpretação que veio uma mudança aqui no sujeito de escravos para seus senhores, dá, segundo cremos, um significado ao pois, de conexão, que Paulo coloca aqui e explica adequadamente o verbo na frase, aquele que faz injustiça. A pergunta é, como um escravo que não tem posição para defender-se, que não tem posição jurídica, pode agir com injustiça contra o seu senhor? O escravo pode ter imaginado que sua situação má não tinha importância aos olhos de Deus. Ele era um escravo. O que implicaria ele fazer o seu trabalho de qualquer forma? Ele estava sendo um escravo, e ser um escravo é algo repugnante em qualquer sociedade, por receber os maus tratos da sociedade, por ser inferiorizado pela sociedade. Então, o que importaria se ele fizesse o seu serviço mal feito? Ele já estava numa situação decadente. Por isso o apóstolo Paulo faz esse tipo de inversão de pensamento e diz, vocês não devem agir como a sociedade age. Nesse ponto, nós podemos dizer que o ponto de vista que dificilmente ele vai explicar, como alguns sugerem, que eles não deveriam ser desonestos, como talvez Onésimo tenha sido. Quando você lê a carta do apóstolo Paulo a Filemon, nós vemos ali que possivelmente, nós não sabemos o que exatamente, mas Onésimo deve ter defraudado a Filemon em alguma coisa,
e ele foge com algum dinheiro ou com algum bem. Mas no versículo 18, o apóstolo Paulo, ele coloca à disposição de Filemão de pagar tudo aquilo que Onésimo tirou de Filemão. Ele diz: se algum dano te fez, porque pode ser que o escravo, em algum determinado momento de sua vida, ele não sirva como ele deveria, mesmo a um senhor cristão. Além disso, nós vemos aqui a instrução do apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 1, de que os senhores dos escravos devem dar aos seus escravos aquilo que é justo, aquilo que é equitável. Sugere que a expressão anterior que ele tem em mente aos senhores de escravos que estavam defraudando os seus escravos, e são eles agora ameaçados com a sóbria lembrança de que toda injustiça terá de responder diante de um processo em um tribunal divino, porque Deus não deixará nada, nenhuma injustiça. O juiz supremo não tem prediletos, não haverá barganha, não haverá algum tipo de concessão. O Senhor, o justo juiz, será equânime, não há acepção de pessoas para com ele, não há parcialidade. Como o termo grego aqui sugere, não há um aceitar, um levantar de rosto em favor de alguns. É uma atitude para com os homens que Deus não adota, que os homens adotam, mas que Deus não adota. Senhores desumanos não poderão dar propinas para evitar um pleno desmascaramento dos seus maus feitos. E, além disso aqui, esse é o sentido do conselho paralelo em Efésios capítulo 6, versículo 9. O remédio, então, do apóstolo Paulo para os senhores fica mais do que claro. Senhores, tratai aos seus servos com justiça e com equidade. E está nas mãos dos próprios senhores, agora dos escravos, a responsabilidade. Embora Paulo não esteja defendendo o abandono total aqui do sistema, claramente indica uma melhora da situação dos escravos. O que nós estamos observando aqui é uma completa diferença de paradigma. Enquanto o escravo, ele não tinha um parâmetro para viver, um escravo não cristão não tinha um parâmetro para viver, Paulo está dando agora um parâmetro, um modelo, um norte, uma direção para que o escravo pudesse ser orientado a quem de fato ele está servindo. Aqui o apóstolo Paulo ergue o olhar do dono do escravo. Para onde deve? Para cima. Olha, da mesma forma como vocês têm servos que estão ao seu serviço, você também é escravo de Cristo, e você também serve a Cristo como eles. Da mesma maneira como eles devem servir a você, senhor de escravos, da mesma maneira você deve lembrar-se que você tem um Senhor nos céus, a quem você também é escravo. Vocês devem ser lembrados como senhores terrestres, como Kyrios terrestres, que vocês tenham Kyrios no céu, o mesmo Senhor, Cristo, cujos servos estão todos no controle dele. Se ambos, senhores e escravos, reconhecem que devem obediência ao único Senhor, então ambos têm em mãos o padrão verdadeiro para uma conduta de uns para com os outros. Porque o Senhor comum de senhores e escravos distribui a justiça a todos, independente da posição social, independente da influência mundana. Ele não dá uma olhada favorável em direção a pessoas ricas e importantes. E também chamará estes senhores de escravos a prestarem contas no dia final. Quando nós olhamos para essas lições dadas pelo apóstolo Paulo à sociedade do século I, como é que nós podemos aqui viver estas verdades? Crentes do século XXI, nós podemos entender que o temor ao Senhor, que
que é relatado aqui como primazia, para que o escravo pudesse, em vez de temer ao escravo e ao seu senhor no seu serviço, mas temer ao Senhor para que ele pudesse de fato ser eficiente no seu serviço. O temor ao Senhor no coração tornará pessoas justas e boas em cada relacionamento. Nós, como cristãos, em cada uma de nossas tarefas, devemos estar desta mesma maneira, atuando com justiça. Você, querido irmão, que é empregado, você não deve trabalhar simplesmente para agradar o seu empregador. Você é chamado para agradar ao Senhor. Ele tem chamado você a não trabalhar simplesmente quando o seu empregador está próximo a você te observando. Você é chamado para trabalhar para o Senhor, porque Ele é justo. E essa mesma verdade que é aplicada para uma situação social no primeiro século, é um princípio que equivale para nós hoje. Porque eu não ganho bem, e eu estou nessa situação, eu vou trabalhar de maneira relapsa. O Senhor chama você nessa noite ao arrependimento. Arrependa-se de seu pecado, volte-se para o Senhor e trabalhe de maneira diligente, porque qualquer tarefa que o Senhor lhe der, faça como para Ele, não faça simplesmente para agradar a homens, mas faça de todo o coração. É para a glória dEle. Não importa se você está varrendo um chão, não importa se você está lavando uma louça, tudo que você faz, isso é uma coisa tão impressionante que até mesmo mulheres donas de casa, quando limpam a casa, gostaria que todo mundo que chegasse dentro de casa pudesse elogiar, não é verdade? Olha, a cozinha está limpa, a louça está lavada, a comida está feita, a roupa está estendida no varal. Você percebe o cheiro no ambiente, que está tudo de limpeza. O que elas mais desejam é que o marido chegue em casa e diga, que cheirinho de limpeza, não é verdade? Mas a mente do homem está em outros lugares e outras preocupações, entra dentro de casa. Ele gosta do ambiente limpo, mas isso não faz menor, não traz esse despertamento. Eu sei que isso talvez não aconteça com todos os homens, mas pode ser que aconteça com alguns. Chega cansado, quer descansar o seu corpo, então a mulher já fica triste por não ver o homem elogiar o seu serviço. Eu quero lembrar, isso não serve somente para as mulheres, serve também para os homens. Tudo que você faz, faça para o Senhor, mesmo que as pessoas não elogiem o que você faz. Deus te chama a ser eficiente nas suas tarefas. Deus te chama a dar tudo de si. Você não está sendo chamado para cumprir simplesmente uma obrigação. Nós somos chamados para sermos fiéis no cumprimento das nossas incumbências para com as pessoas. Nós também somos chamados a servir aqueles que são senhores, de acordo com a ordem de Cristo, como se estivéssemos diante do próprio Cristo. Porque Ele será o nosso pagador. Ele nos dará uma recompensa gloriosa no final. Porque, embora sejamos servos, nós receberemos uma recompensa de filhos. Você pode sentir que a sua luta, ela não é algo fácil de travar. Essa sua guerra não é algo natural, não é algo simples, mas você pode ter na sua consciência essa verdade de que o seu esforço, por mais que ninguém veja, você não vai receber louros, você não vai receber aclamações, você não vai receber aplausos, você não vai ver as pessoas ovacionando o seu nome, dizer fulano, fulano. Ninguém vai aplaudir quando você fizer uma coisa bem feita, ninguém vai ficar batendo palma e dizendo o seu nome, como se tivéssemos um estádio de 80 mil pessoas aclamando. Mas você pode ter certeza que aquilo que você faz para o Senhor de todo o coração, você vai receber a recompensa dEle.
E é isso que motiva você a ser uma pessoa justa nessa sociedade injusta. Assim como Deus abençoou José, é interessante quando nós olhamos lá, a gente pensa que José, ele teve algo de especial na sua obediência. José nada mais fez do que obedecer a Deus. O termo lá dito, e Deus era com ele. Quando nós estudamos esse entendimento José era obediente em tudo que vinha-lhe à sua mão. Ele foi um excelente escravo na casa de Potifar. Deus o colocou para gerenciar a casa de Potifar. Quando ele foi levado para a prisão, ele se tornou funcionário do carcereiro. Ele se tornou um excelente auxiliar do carcereiro, a ponto de Deus levar ele a se tornar um governador do Egito para auxiliar a Faraó. Mas tudo que José fazia para o Senhor, a ponto de, na tentação, ali é um modelo claro para quem José trabalhava em tudo que fazia. A mulher de Potifar, enquanto o seu marido estava afastado de casa, tentou relacionar-se com ele, escondido de seu marido. Ele diz: como é que eu poderia fazer isso? Como eu pecaria eu contra o meu Deus? Por que eu pecaria contra o meu Deus? Ter a clareza de que eu estou fazendo para o Senhor. Um Deus que é justo. Um Deus que age de maneira justa para comigo. Aos senhores, o Senhor também fala, requerendo justiça. Hoje, esta verdade para com os empregadores deve ser da mesma forma. Devemos aqui analisar que os empregadores não devem exigir mais dos seus empregados do que eles são capazes de realizar e não devem colocar cargas desmedidas sobre eles, além de suas forças. Os empregadores devem ser justos. Devem olhar e promover para que haja um crescimento cultural, um crescimento também de envolvimento do empregado, providenciar aquilo que é justo, suprindo o alimento, suprindo com remédio e permitindo que tenha liberdade quando fazem os serviços dele, do empregado, com alegria, tornando a vida deles mais fácil, apesar de terem a posição de estarem sobre o serviço. Eles devem dedicar-se nesta relação para servir também aos seus empregados. Tendo sempre isso em mente, os senhores têm também um Senhor no céu, a quem deve prestar contas. Se Deus um dia te der condições de estar com alguém sobre o seu serviço, não coloque uma carga pesada sobre ele, que você tenha absoluta certeza que ele não terá capacidade de carregar. E lembre-se sempre, tanto aquele que está sobre a sua responsabilidade, como você mesmo tem um Senhor nos céus, a quem deve prestar contas. Não somente o escravo deve se preocupar a servir como servisse ao Senhor, mas o próprio Senhor deve dedicar-se àqueles que estão aos seus comandos, como o próprio Senhor, porque da mesma forma como eu quero que Deus me trate com misericórdia, eu devo tratar aqueles que estão submissos a mim com misericórdia. Que Deus abençoe sua vida, querido irmão. Que estes princípios, que são claros, norteadores para uma boa sociedade, na qual hoje ainda vivemos, uma sociedade que sem Cristo é completamente desnorteada, mas que pelos princípios da palavra de Deus possamos ser orientados a sermos servos que vivem
como trabalhassem para o próprio Cristo e senhores que servem da melhor maneira os seus empregados. Deus os abençoe e que possamos crescer em relacionamentos sociais, tendo o nosso Deus como servos de senhores e também daqueles que servem. Oremos mais uma vez. Pai Santo, como é elementar a Tua palavra para nós. Nós não somos deixados sem direção. E, ó Deus, nós vemos aqui diante de nós essa verdade tão importante, tão contundente para uma realidade da igreja do século I, mas que seus princípios são tão importantes para as nossas vidas hoje. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a sua igreja, que o Senhor venha encorajar o teu povo, aqueles que estão em função de empregados, ouvindo os princípios que aqui foram ensinados, possam estar encorajados, possam ter sido encorajados, possam ter sido, ó Deus, motivados a fazerem as suas tarefas com todo o coração, para o Senhor. E aqueles também, ó Deus, que têm responsabilidades, que têm seus comandados, que eles possam agir com misericórdia, que eles possam agir com ternura, que eles possam, Senhor, ser aqueles que são ótimos administradores, porque eles desejam ser misericordiosos, assim como o Senhor é misericordioso para com eles. Eu peço essas bênçãos sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquemos de pé, queridos irmãos, e louvemos ao Senhor com o nosso grupo de louvor, nossa equipe de louvor, em resposta à palavra pregada. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um
Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Quero convidar os presbíteros a estarem aqui, juntamente comigo, juntamente com o irmão Ismael, diácono Ismael. Esse momento onde nós estaremos assentando-se ao redor da mesa do nosso Senhor. É uma alegria podermos comungarmos, lembrando-nos da vitória do Cordeiro. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós faremos a leitura do versículo 23 ao versículo de número 28 do texto sagrado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28, onde nós temos a instrução dada pelo Senhor ao apóstolo e que comunica também essa verdade da ordem destes elementos separados do seu uso comum para dedicação em comemoração e gratidão ao Senhor pela sua morte, vida, morte e ressurreição. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém. Somos exortados pelo Senhor a não olharmos estes elementos como simplesmente dois elementos normais, mesmo que sejam ainda pão e vinho. Nós não somos chamados a olhar com menosprezo a estes dois elementos. A repetição de nos assentarmos à volta da mesa do Senhor não nos dá o direito de sermos negligentes quanto à importância e à reflexão do que significa cearmos. O Senhor aqui nos orienta para que, ao nos apropriarmos dos elementos, o que nós estamos aqui fazendo é anunciando a morte do Senhor. Todas as vezes que nós nos apropriamos destes elementos, nós estamos dizendo e comungando daquilo que Cristo fez por nós. Você comerá pão, você beberá vinho, mas você está comungando da vitória do Cordeiro para a sua vida. E você não pode chegar-se à mesa do Senhor com orgulho, imaginando que sua santidade, ela é uma santidade plausível, a ponto de você poder chegar de qualquer forma na mesa do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele inquire você a examinar o seu coração. Não chegue-se à mesa do Senhor sem pedir perdão pelos seus pecados. Nós não somos chamados a nos autodisciplinarmos, mas nós somos chamados a um autoexame. Sonde o seu coração, peça perdão pelos seus pecados e deseje ardentemente lembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por você. Aproprie-se das bênçãos que é derivadas da comunhão com Cristo.
Nós somos escravos de Cristo, escravos comprados com seu precioso sangue. Nós pertencíamos ao reino de trevas e agora nós pertencemos ao império de trevas, agora estamos submissos a um reino do seu Filho, um reino de amor. Que nós sejamos, irmãos, colocados agora diante do Senhor, lembrando do prazer que é poder participar deste santo sacramento. Vamos à presença do Senhor em oração, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados e consagrando estes elementos, a fim de que o Senhor possa outorgar sobre nós as suas bênçãos. Pai Santo, como é precioso termos a sua palavra dramatizada entre nós. Podemos, ó Deus, ao olhar o pão, nos lembrar que o seu corpo foi rasgado por nós. Ao olhar o cálice, que o seu sangue foi vertido e que comprou a cada um de nós, teus filhos, alcançados por esta bênção maravilhosa. Ó Deus, não há palavras para expressar, não há palavras para descrever, não há como agradecer ao Senhor de maneira apropriada por essa bênção que é indizível, que é indescritível. Nós, sendo teus inimigos, fomos alcançados pelo Senhor, onde tivemos nossos corações transformados, tirados nossos corações de pedras e colocado um coração de carne, para que nós pudéssemos olhar para o Senhor e vermos o Senhor como o bem mais precioso que existe sobre todo o universo. E olharmos, ó Deus, que não tínhamos capacidade de nos reconciliarmos contigo e nos submetermos ao teu Filho. E sermos também diligentes nesta ordenança, de participarmos dela com grande alegria, mas não sem antes examinar os nossos corações. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados que são contra a Ti, a Tua santidade, os pecados cometidos pelos nossos atos, os pecados conscientes, os pecados inconscientes, aquilo que proferiram as nossas bocas, ó Deus, palavras que envergonham o Teu santo evangelho. Perdoa-nos, ó Deus, os pensamentos onde ninguém, senão o Senhor, tem conhecimento. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nós nos rendemos diante do Senhor. Nós desejamos ser conhecidos pelo Senhor. Alcance-nos com a Tua misericórdia desta noite. Fortalece, Senhor, os nossos passos. Fortalece-nos diante do nosso desejo de Te servir de todo o nosso coração. Nós consagramos estes elementos retirados do seu uso comum, para que nós possamos nos deleitar na comunhão que temos por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Fortalece a nossa alma, eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aos irmãos que estão aptos a participarem deste santo sacramento, eu os convido a ficarem de pé para receberem
Algum irmão foi omitido de alguns dos elementos? Não? O Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo, dado por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Participemos do primeiro elemento. Do mesmo modo, o Senhor Jesus, ele chama novamente seus discípulos e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos do segundo elemento. Como é precioso, ó Deus, comungarmos, nos lembrarmos do Senhor. Como é maravilhoso podermos estar juntamente com os santos, relembrando aquilo que o Senhor fez por nós. Fortalece-nos, ó Deus, diante dos desafios que são tão grandes para cada um de nós. Que o seu nome seja exaltado em tudo aquilo que fizermos. Honre o teu santo nome. Que sejamos luz, sal. Nós oramos pedindo essas bênçãos, gratos pela vitória do Cordeiro que foi concedida a nós. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé como estamos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 269 do nosso inário. Obrigado, irmãos.
Sei nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Oremos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos juntos aqui, para glorificarmos o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra sendo lida, para abrirmos nosso coração e louvar ao Teu santo nome, e ouvirmos a Tua voz, por meio da proclamação do Evangelho. Que o Senhor abençoe-nos nesta semana que se inicia, direcionando os nossos passos e nos fazendo lembrar das verdades que aprendemos de Ti, em cada uma de nossas responsabilidades, em cada área de nossa vida. Que o Senhor possa nos trazer à mente as verdades que aprendemos, para que possamos demonstrar que pertencemos ao Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos de pecarmos contra o Senhor, e que unicamente o Senhor seja honrado em tudo o que fizermos. Leva-nos em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Os irmãos sentem-se por um instante. Temos a presença do irmão Daniel aqui conosco, mas Daniel já é de casa, né, Daniel? Sinta-se em casa. Muito bom tê-lo aqui conosco. Creio que todos sejam de casa, todos aí também estão sentindo frio, né? Vejo todo mundo bem agasalhado. Queridos irmãos, nessa semana eu gostaria de que os irmãos estivessem orando pela classe dos catecúmenos. Provavelmente amanhã será a nossa última aula da classe dos catecúmenos, e com a graça do Senhor estarão sendo sabatinados pelo conselho e aí prosseguirão para serem recebidos pela nossa igreja como membros da nossa igreja. Então, ore pelos nossos irmãos que têm se empenhado num grande ano letivo, né? Um bom momento que passamos, aprendemos muito, demos muitas boas risadas, aprendemos uns com os outros. Deus foi muito maravilhoso para conosco, irmãos super carinhosos, desejosos de aprender, e quero que os irmãos orem para que eles sejam fortalecidos e continuem se esmerando no conhecimento do Senhor, como eles têm demonstrado até aqui. Lembrando também que quarta-feira nós estaremos continuando nossos estudos no livro Pecados Intocáveis. Quarta-feira passada nós iniciamos sobre o assunto, o segundo capítulo, que fala sobre o desaparecimento do pecado na nossa sociedade. Como é interessante imaginarmos como o pecado hoje é visto de maneira mais não tão grave, e às vezes a gente imagina que o pecado ele tem sido visto dessa forma simplesmente fora da igreja, mas infelizmente isso é dentro dos arraiais da nossa igreja, principalmente esses pecados intocáveis, esses pecados tão pequenos. Eu convido os irmãos a virem, se não compraram um livro para ler, pelo menos venham para saber que pecados intocáveis são esses. Não vou falar mais, fica aqui no suspense para os irmãos virem. Esteja também orando
a reunião do conselho dia 24 agora. É isso mesmo, né? Dia 24. Dia 24, sábado que vem, nós teremos reunião do conselho. Orem pela liderança dessa igreja, para que estejam tomando decisões sábias, segundo aquilo que tem aprendido do Senhor. E depois da reunião do conselho, né, nós teremos nosso estudo, primeiro estudo com os oficiais da igreja. Estaremos estudando o livro No Esplendor da Santidade, uma coisa espetacular. Os oficiais estarão reunidos aqui sábado que vem, para juntos ter um momento de estudo e também estarem orando por suas próprias vidas e também pela vida da igreja. Não deixem de orar, de incentivar, de comparecer às nossas programações. Temos iniciado também uma nova lição de escola dominical na classe dos adultos, a riqueza do conhecimento de Deus. Tivemos uma aula muito boa essa manhã. Próximo domingo daremos continuidade também a essa aula sobre esse conhecimento e a sua prioridade na vida do cristão. Eu te convido também a participar, dia do Senhor, pela manhã, aqui na igreja, juntos podermos agradecer a Deus pelas suas maravilhosas bênçãos sobre nossas vidas. Eu sei que é friozinho, eu sei que a cama te chama, mas venha, vai ser bom para você, vai ser bom para todos nós crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a sua semana. Quero convidar o presbítero Cristiano para estar comigo ali na frente, poder cumprimentar os irmãos, e lá teremos um cafezinho, não é verdade? Cafezinho para esquentar esse frio. Deus abençoe os irmãos.